Fala, meu amigo, minha amiga, bom dia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos hoje apresentar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. Bom dia, Deus te abençoe abundantemente. Vamos para a palavra de Deus hoje, vamos buscar de Deus direção. Antes, vamos falar com Deus, vamos lá. Pai, todo-poderoso Deus, nesta manhã de bênção nós te agradecemos, te glorificamos. Mais, meu Pai, uma manhã na Tua presença, meu Pai, te entronizando, colocando o Senhor, meu Pai, em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa pessoa vai ser abençoadíssima nessa manhã. Eita, Pai, eu creio. Coisas grandes vão acontecer. O medo está cessando no coração dessa pessoa. É a certeza de dias melhores. O Senhor está, meu Pai, colocando em nossos corações. Vai acontecer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas vão acontecer porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Glória a Deus. Bom dia, meu amigo. Você tá bem? Vou pegar aqui um café e o café tá gostoso. Eu tô na companhia aqui do meu amigo Pedro, pastor Pedro. Tudo bem, pastor Pedro? Bom dia. Bom dia, meu pastor Isaías. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. Que Deus abençoe. Pega aí o café, aí. Vai lá, toma um cafezinho comigo aí, vai lá. Benção, glória a Deus. Você gosta de café? Demais. Uma benção, hein? Solta aí, vai lá ver. Ih, gostou do café? Meu Deus, não. Tá gostoso? Demais. Glória a Deus, é isso mesmo. Tomar um café pela manhã, glorificando, exaltando. Você tá bem, meu amigo? Você está bem? Às vezes a resposta é, pastor, não tô bem, eu tô tão triste, aconteceu algo tão complicado na minha vida, o que eu faço? Meu amigo, é a palavra de Deus, é isso aqui que muda a vida das pessoas em nome de Jesus Cristo, é isso aqui que vai trazer transformação para a sua vida. Você que está me assistindo agora, que Deus abençoe abundantemente a sua vida nessa manhã de bênção, de vitória, de paz, em nome de Jesus, tá bom? Olha, pessoal, eu tenho boas novas aqui para você, tem boas novas, tem a palavra aqui, mas antes, olha, eu quero te mostrar testemunhos, pessoas que foram abençoadas, pessoas que foram transformadas através do poder de Deus, aqui na nossa sede, a Igreja da Graça, aqui em Fortaleza. Você conhece a Igreja da Graça em Fortaleza? A Igreja do Missionário R.R. Soares. Solta aí. Estou seguindo a Jesus Cristo. Que bonito. É tão bom ver o missionário sendo usado por Deus em todo lugar do mundo e no Brasil. É o missionário. Pode colocar a imagem do missionário. É, meu amigo, aí em todo lugar sendo usado. Deus usando ele. Deus usando ele poderosamente, pessoas sendo salvas, transformadas. Isso não é só aqui no Brasil, não. É em todo o mundo. Pessoas sendo tocadas pela presença de Deus, aí em oração. Eu creio que ele agora está aí na África, sendo usado por Deus, e pessoas foram tocadas e abençoadas pelo santo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem Igreja da Graça, pastor, aqui no estado do Ceará, tem várias igrejas, e eu quero mostrar para você a nossa sede estadual. Nossa sede no centro de Fortaleza. Você está vendo imagens aí, essa placa enorme aí. Na hora que você passar na rua Princesa Isabel, você vai dar de cara com essa placona aí, em nome de Jesus. E vai ser muito, mas muito bem-vindo. Olha, eles vão mostrar a imagem, você entrando, as pessoas te recebendo com muito amor e carinho, em nome de Jesus, tá bom? Esse é o hall de entrada, essa aí é a nossa igreja. Dentro da igreja, ela tem toda a estrutura, está preparada para receber você e toda a sua família. Vamos para testemunho, daqui a pouco eu volto com muito mais. E uma semana de vitória e de bênção. Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. O que Deus fez? Pronto. Desde quando o Senhor começou as primícias, eu sempre participei, né? Sim. Para muitos não é muito importante, mas para mim é demais, muito importante. Sim. Deus sempre me honrou, batendo todas as metas no meu trabalho, inclusive já fui destaque. Aleluia. E mês passado eu não consegui honrar com as primícias. Sim. Foi um mês muito difícil. Então, no dia 30, eu precisava bater somente R$900. E eu passei o dia todinho, eu não consegui vender nada. Fui para casa muito triste, chorei. E pedi muito a Deus. Isso eu estava orando muito, mas eu sentia, meu Deus, eu não consegui, né, honrar com as premissas. Mas
vai dar certo. E quando foi no outro dia, no dia seguinte, eu ainda chorei muito, mas eu disse assim, eu não posso perder a fé. Então, antes de eu ir para o trabalho, eu fui tomar banho, e aí eu me ajoelhei e disse, Senhor, só guarda meu coração, porque se não for da tua vontade bater essa meta, que eu não culpe o Senhor. E aí eu falei, quando eu cheguei no trabalho, eu estava muito ansiosa, eu falei com meus clientes, e passei o dia todo, quando foi mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, sem ter entrado nenhum cliente. Antes de entrar os meus 2 clientes que eu comprar, que confirmaram, Deus mandou... Aliás, entrou, né? Uma família. E aí a gente contou a história e tal, e eles falaram, não, vai dar certo. Nunca entrou um cliente para dizer que ia ajudar a gente a bater a meta. Faltava mais ou menos R$800. E aí eles compraram, né? E aí deu no total R$1.000. E depois que eles foram embora, que inclusive a filha dele olhou assim, vai dar certo, tu vai bater tua meta. Aí eu, ai meu Deus, eu enchi o olho d'água. Depois que tudo deu certo, quando eles foram embora, a minha gerente conheceu eles e disseram que eles eram uma família de evangélicos. Então Deus me honrou de uma forma que eu não conseguia sem acreditar. Antes de mandar meus 2 clientes, Deus mandou uma família de evangélicos para me ajudar ali naquele momento, para que eu não perdesse a fé. E eu sempre glorifiquei ao Senhor, né? Sempre que eu bati minhas metas, eu sempre estou honrando ali a Ele. E mesmo que não desse certo, eu disse, Senhor, guarda meu coração para que eu não passe, né? Que bonito. Mas deu tudo certo. Em nome Glória de a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Que bom. O que Deus fez? Bom, recentemente ele me abençoou com uma porta de estágio na área que eu estou estudando, administração. Era uma porta impossível, né? Eu atualmente não tenho passagens de ônibus suficientes, mas Deus tem me dado o maná de cada dia. Aleluia. É uma coisa sobrenatural, divina. Amém. Não tinha saída e Ele tem cada dia me mostrado a mão dele na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Posso falar? Pode sim. É porque, pastor, eu tenho um filho naquela campanha que escrevi no papel para dizer o salário, né? Ele estava desempregado. Determina um salário, Fazia né? tempo, porque eu tinha vergonha de contar. Eu não queria contar. Sim. Aí ele vivia desempregado, ele arranjava emprego, era aquela confusão, não durava. Até ganhava um pouquinho melhor, mas piorava. Aí eu pedi. Aí eu escrevi bem ligeiro, que a menina me deu papel, né? Botei assim o salário. Não determinei tanto, assim, uma coisa que ele se mantesse, se gostasse, se sentisse bem. Mas determinou. Todo ele sentia. Determinei. E para completar também, eu botei o nome do meu netinho, que ia fazer 2 anos ainda. Aí eu disse, meu Deus, não, mas serve para o pai dele, é para a mãe dele. Aí isso aí eu não sei, mas do meu filho, na mesma semana ele arranjou emprego. Ele está nesse emprego até agora, ele está gostando. No começo ele reclamou só um pouquinho, mas ele está gostando, está se firmando e está muito bem. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus bem forte. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro marcado, o Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família, se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103,
bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, vamos para a palavra de Deus aqui. Olha, essa mensagem vai te abençoar. Eu quero falar a respeito de Neemias no capítulo 1. Olha só o que aconteceu, presta atenção. Mostra a imagem aí do Neemias. Quando você pensa no Neemias, você às vezes pensa nisso aí, ó, reconstrução. Neemias reconstruindo os muros na frente dessa batalha. Mas você sabe, olhando para mim aqui, você sabe que reconstrução não é brincadeira. E às vezes você está passando exatamente por essa fase da sua vida, reconstruindo. Pastor, e eu preciso de uma palavra para reconstruir. Vou te dar agora, ó. A Bíblia fala assim, ó, Neemias capítulo 1, versículo 1 também. Eles vão colocar aí para você ler também, ó. Diz assim, ó, as palavras de Neemias, então é um depoimento dele, né? Filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, isso mesmo, estando eu em Sussã, a fortaleza. Então ele vai agora, vai falar o que está acontecendo. Ele ali era escravo, o povo de Deus foi espalhado por causa de pecado, de coisa errada. Mas olha o que aconteceu aqui. Versículo 2 diz assim, ó, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Pastor, olha aí, pastor Pedro, olha que situação. Vem cá, pensa comigo aqui. O pessoal agora, quando ele recebe notícia do povo dele, o muro está fendido, as portas estão queimadas, e as pessoas estão em extrema miséria e derrota. A pessoa recebendo a notícia dessa é impactante e é terrível, não é isso? Exatamente, pastor. É onde ela entra no desespero, né? Uma situação praticamente caótica, aonde não acha esperança, aonde não acha solução, aonde vem o desespero. Ele ficou desesperado, porque olha só, biblicamente, vamos lá, eu quero falar com você aqui, biblicamente, quando se trata de miséria, olha o que eu vou falar, na luz da palavra, você já viu, quando a Bíblia fala de miséria na Bíblia, você já viu na Bíblia também pessoas comprando para se alimentar cabeça de jumento e esterco de pombo. Imagina só a situação, né? A pessoa que está me assistindo agora talvez já passou necessidade. Não sabe o que é miséria. Né? Comparando essa situação, né? Comparando essa situação que a pessoa passou, foi uma luta momentânea. Aqui, no mesmo relato que eu estou falando agora de comer cabeça de jumento, esterco de boi, já teve miséria extrema na Bíblia, que a pessoa negociou o próprio filho para comer. Então é o seguinte, está aqui o meu filho, nós vamos cozinhar o meu filho hoje e amanhã vai cozinhar o seu filho.
extrema miséria. Eu estou fazendo aqui um comparativo da Bíblia. Então eles estão aqui numa situação muito complicada, muito complicada. E quando ele recebe isso, qualquer pessoa, ela se desmancha. Qualquer pessoa fica abalada, qualquer pessoa fica numa situação complicada. E olha, a Bíblia vai relatar como ele ficou, né? Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Olha, talvez você está agora triste por algo que aconteceu, pelo momento difícil que você está passando. Você está, talvez não como este, mas, pastor, eu estou passando uma luta tão grande, mas tão grande, que eu só tenho tempo agora para chorar e me lamentar. Só que, pastor Pedro, vou falar uma coisa para o senhor, só que esse homem é um homem de quem? O grande homem de Deus, né? É um homem de Deus. E como é que o homem de Deus se comporta quando você está triste e lamentando? Como o homem de Deus se comporta, ele age, é diferente. Quando a pessoa recebe uma palavra de sofrimento, de choro, a pessoa começa a se entregar ao sofrimento, ao choro. E tem muita gente assim, né? Infelizmente, pastor, diante de uma situação igual a essa, tem muita gente que entra no desespero, se acomoda, mas o homem de Deus não. Diante de uma situação dessa, ele vai para a luta, ele vai para a batalha. Ele vai para jejuar e vai orar. Ele jejum e ora. É isso que ele vai fazer. Às vezes você está sofrendo aí, você, pastor, não sei o que fazer. Então entra no jejum e entra na oração. A sua fé em Deus, levanta a cabeça, Deus é contigo. Ele ora. E nós entendemos que tem um luto que é temporário. Mas você não pode viver a vida inteira. Tem gente que sofreu, perdeu um ente querido. Vamos dar um exemplo, que é uma das dores mais complicadas para se falar aqui, né? Perdeu um ente querido ou não deu certo algo que ele sonhou tanto, a pessoa lamenta o resto da vida. Eu lembro de uma situação que uma mulher chegou até mim e falou: pastor, olha, eu perdi meu marido. Eu falei: nossa, que situação. E ele era tudo para mim. Eu falei: meu Deus, tem que ter até cuidado, porque a pessoa está no luto. E desde que ele morreu, eu não consegui mais viver. Desde quando ele morreu, a minha vida não está indo mais para frente. Pastor, o que eu faço? E eu estou achando na minha cabeça que o cidadão morreu tem 2 anos, 3, 4, 5. Aí eu perguntei, tive curiosidade, perguntei: vem cá, irmã, e quanto tempo que teu marido morreu? Ela falou: pastor, tem 25 anos. Eu falei: não é possível. Eu falei: tem 25 anos que você não vive? Tem 25 anos que você chora, se lamenta e não levanta a cabeça? Às vezes, não é... Eu estou dando aqui um exemplo extremo. Quando a pessoa morre, é doloroso, é complicado. Mas a sua vida não pode parar. Se alguém disse não para você, sua vida não pode parar. Se alguém te perseguiu, a sua vida não pode parar. Se as coisas estão dando errado, levanta a cabeça a hora que Deus vai abrir portas. E a tua oração tem que ser com inteligência. E eu vou falar sobre essa oração de inteligência amanhã aqui. Então você não pode perder amanhã. Vai ser muito forte em nome de Jesus Cristo. Vamos agora para testemunho, daqui a pouco eu volto. Levanta a cabeça, Deus é contigo e reconstrua a sua vida em nome de Jesus. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro marcado, o Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família, se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa.
passado você fez uma oração, né, depois da palavra, e aí você falou sobre cura e disse que a gente tomasse posse. E eu fiz isso, tomei posse, meu filho estava doente, né? Passou a semana toda doente, o meu mais novo, de 1 ano. Sim. E deu que ele fez um raio-x e deu que ele estava com começo de pneumonia. Começo de pneumonia, coisa séria. E aí ele começou a criar umas bolhas aqui ao redor da boca e não dormia. Tipo, toda a semana inteira a gente passou acordando a madrugada inteira, ele não conseguia dormir, ele gemia de dor e a gente sem saber o que era, se era dor de cabeça, se era dor no corpo. E nesse dia, no domingo, eu disse assim, hoje meu filho vai dormir e essas bolhas, tudo que está nele vai sumir, em nome de Jesus. E para a glória, e você pediu o testemunho no final, eu ia dar o meu testemunho. Eu disse assim, meu filho não está curado ainda, porque eu saí e ele estava com essas coisas. Mas no próximo domingo eu vou dar meu testemunho, eu vou voltar aqui, as bolhas vai ter sumido e ele vai ficar bem, em nome de Jesus. E menos de um dia, no dia seguinte, as bolhas começaram a sumir, ele teve uma noite de sono perfeita, todo mundo conseguiu dormir. E é isso, meu filho está curado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui, o que Deus fez? Bom dia, pastor. Bom dia, servo de Deus. Irmãos, Está emocionado também. o senhor orou por problema com ansiedade. Sim. Né? E eu me emociono porque do ano de 2020 para 2021 eu fui acometido por fortes crises de ansiedade. Fortes mesmo. De me fazer ficar desesperado dentro da minha casa. E passei por um tempo muito difícil naquela ocasião. Sim. Ao ponto de não querer sair de casa, de me isolar. Só quem já passou sabe o que esse homem passou. A família. E naquele momento, o único alívio que eu tinha era quando eu me colocava na presença do Senhor, eu assumia um compromisso com Ele. Naquele momento, e todas as madrugadas eu acordava para buscá-lo. E era o único momento do dia que eu me sentia seguro. Aleluia. Era o único momento que eu me sentia no conforto. Era naquele momento que eu estava com Ele, nas madrugadas. E então, de qualquer forma, eu fui buscar uma opinião médica. Claro. Com a minha esposa, fomos lá, buscamos uma opinião médica. E o médico passou uns remédios, uns ansiolíticos. Paliativos, né? Eu comprei aqueles medicamentos, mas chegando em casa, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse, aí é contigo e Deus. Eu olhei para aqueles medicamentos novamente, coloquei em cima, no armário lá, e passei a confiar no Senhor. E nessa fé, do jeito que essa ansiedade veio, ela foi embora. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bom dia. Quando eu saí de casa, eu saí sem rumo, sem saber para onde ir. Lembra da oração? Quem lembra? Eu também citei na oração. Eu estava perdida, eu disse, meu Deus, para onde é que eu vou? Aí eu disse, não, eu vou para a casa do Senhor. Aleluia. Aí eu entrei aqui na igreja. E eu cheguei aqui. Oh, meu pai. E eu cheguei aqui toda doída. Mal está. Doída o corpo. O corpo todo, tô sentindo dor na garganta. Dor. Aí eu tô sentindo nada, tô leve. Aleluia. Aplaudir Jesus. Tudo bem. Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina.
A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu estou aqui, na minha mão, a oração do patrocinador. É isso mesmo. Você é patrocinador do Show da Fé? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração, Pai. Poder de Deus, eu te agradeço, porque o Senhor, Deus, foi quem levantou essa pessoa para essa obra tão linda, que alcança tantas e tantas pessoas. Pessoas que são curadas, transformadas através desta fé, dessa ajuda. Honre a fé dessa pessoa abundantemente em nome de Jesus. Amém. Você que é patrocinador, quero que você entenda quantas igrejas está espalhada pelo Brasil, né? Olha o pastor Jaime. Pastor Jaime aqui, eu mostro até o pastor Jaime. Eu quero que você veja esse vídeo rapidamente. Pastor Jaime falando de uma oração que o pastor lá de Juazeiro do Norte fez. Isso tudo é através do patrocinador, você que ajuda a obra de Deus. Vamos lá. Foi uma senhora que pediu oração. Você vê como é que é bom ter igreja em tantos lugares do Brasil. Ela pediu oração para uma parente dela, uma sobrinha dela, que estava com problema sério nos rins lá em Juazeiro do Norte. Aí o que eu fiz? Pedi ao pastor do Ceará, o nosso líder de lá, que é o pastor Isaías, e ele telefonou. Nós somos antigos, usamos esse termo, telefonou, né? Hoje o pessoal manda mensagem, né? É rápida, é coisa moderna. Mas mandou para o pastor, aí o pastor foi assim, olha que coisa bonita. No dia que ele orou, os rins dela voltaram a funcionar. Aí foi tirado do hemodiálise e já vai para uma cirurgia. Tinha deixado, não sei, acho que foi quarta-feira, eu deixei um pedido para o pastor Jaime, né? Para ele orar pela minha sobrinha que está internada em Juazeiro do Norte, né? Só que ela está desenganada, né? Aí ele mandou um pastor ir lá, ela já entrou no AMU diário lá, 1 mês, direto, só de aparelho. Aí ele foi lá à noite, aí quando ele saiu de lá, ela tirou todos os aparelhos, os rins dela voltou a funcionar normalmente. Agora está marcada uma cirurgia, agora para terça-feira, para fazer a cirurgia do estômago. Bonito, né, pessoal? Glória a Deus. Você vê, não tem distância no mundo espiritual. Glória a Deus. Você viu aí? Você que é patrocinador, você ajuda isso. Então, na minha mão aqui tem a oração do patrocinador, e você que quer se tornar um patrocinador, você tá aqui o QR Code, ó. Coloca o QR Code aqui, ó, para mais informações, para você se inscrever. Quando a pessoa é patrocinadora, Deus já fala no coração dela quanto que ela vai ajudar na obra de Deus. Tá aqui a oração do patrocinador, tá bom? Aqui tem os telefones, né? O do Rio de Janeiro, 0 operadora 21 41 35 10. 21 41 35 10, tá bom? E também tem em São Paulo, 0 operadora 11 31 81 90 22, tá? Você vai fazer a sua oferta através do QR Code, em nome de Jesus, tá? Mas tem as contas, a conta do Bradesco, que é a agência 3378, dígito 2, a conta 29315-6, tá bom? Essa é a conta do patrocinador. E o missionário faz uma oração e um jejum todo mês
para aqueles que fazem a obra e entendem a importância deste ministério, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Guarda essas informações em seu coração. Pastor, mas eu quero fazer pessoalmente. Posso ir na nossa sede em Fortaleza? Pode. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Chegou, tem um balcão do patrocinador bem de frente aí, vai ter sempre um pastor te direcionando para fazer o seu cadastro, tá bom? Deus abençoe abundantemente. Vamos lá, vamos para mais testemunhos. Não era para a gente nem estar aqui hoje, porque ele teve uma queda de glicose que deu 29. Eu estava com ele começou a tremer, aí quis dar a convulsão e ele gritou. Quando ele gritou, que eu olhei, eu percebi que ele não estava me enxergando. Eu repreendi, comecei a orar nele, orando, e eu comecei a repreender em nome de Jesus, e aí, na mesma hora a ação que estava nele passou para mim. Deu aquela dor no peito, a dor, aí eu apertei ele, comecei a orar e repreendi em nome de Jesus. Quando eu repreendi, aí eu me lembrei, eu vou olhar a glicemia dele, ele estava em 29. Aí eu dei uma garapa de açúcar bem forte a ele, porque o mel estava ofendendo ele. Aí ele voltou ao normal, não era nem pra gente estar aqui. E glória a Deus, tá bem? Olha o Noah, olha o Noah na TV aí, Noah. Eita, mas tá bonito, tá forte. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aleluia. Isso foi agora na oração. Na hora da oração? Isso. Fazia um ano que eu tinha um caroço aqui na cabeça. Olha. E foi somatização de uma raiva que eu tive ano passado. Chegou a cair o cabelo, fez um buraco grande na cabeça. A esposa viu isso aí? Viu. Passa a mão aí, esposa. Vamos lá, vai lá, passa a mão aí. Aqui em cima. Vai lá, olha a esposa do lado aí. Foi essa semana, eu passei pelo mesmo estresse e estava nascendo outro, e o que já tinha estava ficando maior. Olha aí, pessoal. Aí eu disse até a ela, quando eu cheguei de viagem essa semana, eu disse a ela, aquele negócio está voltando de novo e está doendo já. Está esquentando. Até mostrei, ela tocou também, viu que estava ficando grande. E quando foi agora, o que estava nascendo ficou bem pequenininho, caiu uma casquinha. Agora na hora da oração. Aleluia. E o outro que já era antigo sumiu. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, que coisa linda. Fala, serva de Deus, bom dia. O que Deus fez aí? Bom dia, paz do Senhor. Rapaz. Não foi esse milagre que eu consegui, não foi agora. Está com umas 3 semanas atrás que o Senhor falou assim: alguém que foi curado de um abscesso na cabeça. Esse abscesso eu já tinha tirado, porque ia criando na minha cabeça várias vezes, num canto e no outro. Sim. E eu tinha que... Como feridas, né? É como se fossem tumores. Tumores, sim. De massa. Sim. E quando eu tirava, o médico dizia que era benigno. Mas aquilo doía, incomodava quando eu penteava a cabeça, quando eu usava o shampoo, e eu sentia, quando eu apertava, eu dizia: Senhor, o que é isso? Eu tiro e nasce de novo. Isso tem que ter um fim. E no dia da oração aqui, eu orei, pedi a Deus que me curasse. E eu tinha 3. Eu não fui mais para o médico para fazer esse abscesso, e eu fiquei procurando na minha cabeça, e eu não encontrei mais. E não vai achar. Porque Jesus é lindo. Eu disse, Fran, eu coloquei agora a mão na minha cabeça e fiquei procurando e procurando. E para a honra e glória do Senhor, eu sentia algo apertando minha cabeça. Como na época, quando o médico vai apertando. Para tirar, eu sentia no meio da minha cabeça, como se Deus tivesse assim: eu estou tirando todas as mazelas da... Aleluia! Glória a Deus! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião.
Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Irmão, quando o diabo te resiste, e eu estou orando, Deus está colocando no meu coração um propósito forte aqui, e o que vai ter de milagre e testemunho, ele tem que confirmar no meu coração, já estou orando. Irmão, o que vai ter de testemunho, segura aí que não é brincadeira, é algo muito forte, mas vai preparando aí, em nome de Jesus Cristo. Quando o diabo se opõe e resiste você tem a ajuda de Deus, irmão. Mas quando o amigo é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba, é o próprio Deus que resiste ela. Vai de encontro, mas, meu irmão, para batalhar contra essa pessoa, e Deus me livre, isso aí é guerra perdida. E deixa eu te fazer uma pergunta, você é orgulhoso? Não, pastor, eu não sou orgulhoso, não. Olha aqui, ó um detalhe do orgulhoso. Eu sou a humildade em pessoa. Quem já viu alguém falar assim? Eu sou muito humilde. Meu Deus do céu. Geralmente, essa pessoa tem a dificuldade para ser humilde. Quem é humilde, geralmente não fala que é. Mas quem é soberbo, sempre ele tem que anunciar as suas virtudes, que não tem. Homem de Deus, mulher de Deus, toma muito cuidado com isso. Não precisa arrotar a sua santidade, arrotar a sua humildade, porque isso você nota com frutos. Sim ou não? Não precisa em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala também em Provérbios 6. Provérbios 6, a Bíblia fala no versículo 16, a Bíblia fala das 6 coisas que aborrece, e a 7ª é abominável aos olhos do Senhor. Mas a primeira é o quê? Lê lá, ó. Estas 6 coisas aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17 vai falar a primeira coisa, ó. Olhos altivos. Orgulho. Irmão, pastor, eu quero saber se eu sou orgulhoso ou não. Como é que você olha e trata as pessoas? Como é que você olha? Irmão, isso aí vai te abençoar muito. Como é que você olha e trata as pessoas? Como é que você conduz? Às vezes você só fala com pessoas que você vê que pode trazer um retorno para você, uma facilidade. Meu amigo, diante de Deus, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E cá para nós, irmão, está cheio dentro das igrejas. Quando eu falo igrejas, eu estou falando, tirando todas as placas, tá? Está cheio. As pessoas usam a igreja, e não é errado, para fazer o seu network, né? Ter um trabalho. Às vezes, não, aqui eu faço um trabalho, aqui você faz. Vamos, né? Aí a pessoa só fala com alguém que tem uma influência, alguém que pode fazer. E o irmãozinho, que às vezes não tem, né, toda essa relevância, a pessoa nem fala. Irmão, homem de Deus, você não sabe o quanto você é soberbo. E quanto que do céu, meu irmão, o céu está fechado para você. Tem que descer para ouvir a voz de Deus.
Eu dependo completamente da direção de Deus. Quem depende? Então tem que descer. Baixa o quê? Baixa a bola. Domina, deixa ela bem baixinha. Tem que ter humildade, o coração tem que estar, meu irmão, pronto para servir a Deus em nome de Jesus. Eu separei aqui o orgulho que vem dia a dia no coração das pessoas. E como identificar, não em outras pessoas, porque isso aqui não é se examinar. É identificar em você se você é uma pessoa orgulhosa. Existem várias coisas, mas eu vou pontuar algumas aqui, que eu acho que volta e meia as pessoas não se examinam e não percebem. Mas eu pontuei aqui alguma coisa. O orgulho, ele não grita, ele não fala, ele não faz barulho. O orgulho, ele é sorrateiro. Eu colocando aqui, né? O orgulho, ele é escondido em pequenas reações. E aí, em nome de Jesus Cristo, eu falo sempre isso aqui na igreja. Toda vez quando você está na igreja, não é para você pensar em ninguém. Quem entendeu? Às vezes nós encontramos pessoas que falam assim: pastor, meu Deus, obrigado. Que mensagem. Sabe quem tinha que ouvir aqui essa mensagem? O José, ou a Maria, ou o Francisco. Essa palavra era para eles. Não, irmão, não erra. Não erra assim. Essa mensagem é para você. É para mim. E nós vamos observar aqui agora. Eu coloquei aqui algumas coisas, né? A primeira reação é a pessoa, quando ela é orgulhosa, a primeira coisa que ela não faz é pedir perdão. O orgulhoso não pede perdão. Olha para o pastor. O orgulhoso, ele não fala essa frase aqui, ó. Eu errei. Não. O orgulhoso, ele sempre vai transferir a sua responsabilidade. Ele nunca erra. E se errou, foi por causa de alguém. E se errou porque alguém me prejudicou, ou alguém não me ajudou, ou porque tem pessoas más, ele tem um pessoal, olha só, outra reação, ele tem mania de perseguição. Geralmente a pessoa que tem orgulho, ele tem mania de perseguição. Estão me perseguindo. Tem alguém querendo me prejudicar. Não é possível. Está vendo? Aquela pessoa não falou, mas o jeito dela mostra. E a opinião das pessoas tem grande relevância na vida dele. Então, ou na vida do orgulhoso, é assim. Quem entendeu, diga amém. Eu estou mostrando para vocês reações de uma pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela nunca diz assim: eu errei. E nós aprendemos aqui em Provérbios 6:17 que 6 coisas aborrece. E uma das 6 coisas que aborrece o Senhor é ser orgulhoso. E você vai entender agora que essa primeira coisa, só, olhos altivos, você vai entender que todas essas coisas, essas 6 coisas, ela vai ligar com a 7ª, que é a abominação. Que a 7ª é praticar, é colocar contenda entre os irmãos. E nós vamos ver aqui, olha só, quer ver? Eu coloquei outra coisa aqui. Outra coisa que o orgulhoso tem. Ele rejeita conselhos. Quando se trata de conselhos da sua liderança, o orgulho, você pode observar até na adolescência, às vezes nós temos uma rejeição com os conselhos do pai, ou não é verdade? Às vezes de um amigo espiritual, chega assim: irmão, você está errado, eu não aceito. O orgulhoso dificilmente ele vai ouvir, ele atropela. Quando você começa a falar com ele, você pode observar que o orgulhoso, quando você fala com ele, e quando você mostra a palavra, tá? Ih, irmão, quantas vezes? Irmão, senta aqui, deixa eu te ensinar um negócio. Ah, não, tá, tudo bem. Você começa a ensinar, a palavra de Deus diz assim: não, eu conheço. Pastor, eu conheço. Aí a pessoa começa a soltar indireta, né? Olha, é tão complicado na igreja hoje. Aí não lança para você direto, vai assim, ó. Não, é tão complicado na igreja hoje porque nós
Na igreja só tem gente para nos... A pessoa já se sente perseguida. Só tem gente para nos acusar. Usa até a Bíblia para tentar nos ofender, nos mexer com a gente. A pessoa não quer de jeito nenhum assumir erro e de maneira alguma aceita um conselho da palavra de Deus. Aceita um direcionamento. É uma pessoa que sempre vai resistir à autoridade que Deus colocou na vida dela. Você ouviu o que eu falei ou não? Quem entendeu? Agora, vamos lá. Uma pessoa que resiste à autoridade sobre a vida dela. Quando Deus olha para ela, Ele lembra de quem? Quem é que resistiu à autoridade no céu? O diabo. Quem é que queria ser não maior do que Deus? Porque a Bíblia não fala isso em Isaías capítulo 14. Mas quem queria ser semelhante a Deus? E ser semelhante quer dizer, não tem que ter ninguém acima de quem? De mim. Ser semelhante a uma autoridade quer dizer que você está em par de igualdade com ela. Não tem ninguém acima de você. Então, o conselho daquela pessoa não tem relevância sobre a sua vida. Não tem peso nenhum. Então, olha o que o orgulho faz. Faz com que você olhe a sua autoridade como um igual a você. Pastor, mas eu estou falando principalmente a divina, pessoal. E quando você respeita a autoridade divina, você respeita a autoridade que Deus colocou. Deus falou isso para o povo quando questionava a autoridade de Moisés. A irmã de Moisés falou assim: não, mas peraí, nós somos também. Nós podemos ser usados por Deus. Deus entrou na conversa e falou assim: vem cá, ô Miriam. Deixa eu falar uma coisa para você. Vem cá, Miriam e Arão, fica aqui na frente, aqui, no meio da congregação. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu quero tratar com qualquer profeta aqui do povo hebreu, eu falo em sonhos, eu dou visão, mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Forte ou não? Eu falo com ele face a face. Então se recolha na sua insignificância. Só para você aprender, fica aí fora, fora do arraial, você vai ficar branca como a neve. Ficou ou não ficou? Irmão, toda pessoa não aceita. O Moisés chegava e falava: gente, nós temos que fazer isso. Uns virava a cara e falavam assim: esse cara ainda casou com a mulher coxita, mulher de cor. Quem que esse cara pensa que é? Só ele quer ser santo. Então sempre tem, e não aceita conselho. O orgulhoso não aceita conselho. Posso falar? Pastor, mas se conselho fosse bom, não dava, vendia. Isso é frase para quem não é humilde. Se você quer ser uma pessoa vencedora, você tem que olhar tudo. Até mesmo, às vezes a pessoa ela quer falar algo que você já sabe. Deixa eu ver se sai algo bom aqui. Você é uma pessoa que está ouvindo, sempre pronto para aprender. Uma pessoa humilde, ela está sempre pronta para aprender. Porque eu não sei de tudo. Eu vou contar algo para vocês. Eu gosto das experiências. Eu saindo com meu sogro para pescar. E eu não tenho um costume, né? Eu gosto de pescar, mas quem vai... E aí, irmãos, posso contar para vocês? Está sendo gravado aqui, mas foi a maior vergonha que tem. Eu fui a primeira vez com ele. Ele falou: Isaías, o bom pescar é à noite. Eu falei: sim, senhor, seu divino. Vamos lá? Bora. Aí coloca aí uma roupa diferente. Eu fui com uma roupa diferente, uma roupa... Aí coloquei a roupa, botei uma bota, um negócio, um trem. Ele falou assim: passa repelente, porque do jeito que você é branquinho, as muriçocas nem entram na minha pele, que já é dura, já. Acostumado com a... Agora você vai virar um lanche para elas lá. Eu falei: tudo bem, passei. É muito engraçado. E a gente começou a gente passou numa roça assim, aí foi num mato fechado, assim, tinha umas árvores. Eu falei assim: o seu divino, onde é que é esse lugar para pescar?
Ó, nós vamos atravessar aqui, vai dar certo. Tava eu, ele e o irmão da minha esposa, que também né, já tem costume de andar com ele, né? E ele é da roça mesmo, anda mesmo no meio do mato. E aí teve um certo momento que ele falou assim, ó, irmão, aqui o que passa de onça aqui não é brincadeira, meu irmão. Aí eu falei, seu divino, o senhor não está tão longe. Vem cá, seu divino, vamos andar um perto do outro aqui agora. Sim ou não? Calma. Seu divino, como é que é? Como é que faz? Onde é que a gente vai ficar? Qual é a melhor posição? Qual é o lugar mais seguro? Eu estou perto de uma pessoa que sabe o que está fazendo, sim ou não? Eu estou ali para aprender. E ele ria quando eu fazia as coisas erradas, ele... E era muito divertido. Tem tempo que a gente não senta, não brinca assim. Aí eu quero que você entenda. Às vezes tem gente orgulhosa. Não, eu sei, pode deixar comigo aqui que eu sei nada ali passar onça, Deus me livre. Sim ou não? O orgulhoso, ele corre risco de vida, sabia? A verdade é que o orgulhoso, ele corre risco de vida e coloca às vezes a família toda. Porque às vezes o orgulhoso, ele gasta o que não pode gastar, ele gasta na emoção. E coloca toda a família numa vida às vezes miserável. O orgulhoso, quando ele bate de frente com a autoridade, às vezes não pensa na consequência, ele vai na emoção. Sim ou não? Eu vou meter o pé, vou sair daqui. Eu não quero saber de nada. Pede demissão e quem sofre não é só você, meu irmão, sofre toda a sua família. Calma. Você está indo contra o Todo-Poderoso quando você é orgulhoso. Deus resiste o orgulhoso. Pastor, mas eu fui ensinado a não levar desaforo para casa. Você foi ensinado por alguém dentro da sua casa. Mas a Bíblia ensina que você tem que manter o equilíbrio emocional em dia. Quando a Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, Deus está falando que você tem que manter os seus sentimentos, ou em extrema alegria ou em extrema tristeza, equilibrado. Deus está falando assim, ó, se mantenha equilibrado, porque eu vou te dar saída. Se mantenha equilibrado, porque eu vou abrir porta para você. Mantenha sua mente e suas emoções equilibradas, que eu tenho uma bênção para a tua vida. Exatamente isso. Isso é que faz o homem vencer em qualquer área da vida. Todo desequilibrado, se ele tem, vou dar um exemplo agora, financeiramente, se ele tem muito dinheiro, ele vai perder tudo. Se ele é uma pessoa próspera, ele vai passar necessidade, porque é um desequilibrado. E tudo isso é o orgulho. Tudo isso é orgulho. Tem gente que se machuca, às vezes até fisicamente. Homem, abre os olhos. Ou mulher de Deus, abre os olhos. Eu coloquei aqui, falei sobre 2. Vamos para o terceiro, porque ainda tem coisa boa aqui. Em nome de Jesus, depois vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo agora, quer ver? Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel 4, versículo 30. Fala assim, olha só. Isso aqui vocês conhecem bem. É o rei Nabucodonosor. Ó, falou o rei e disse... Quem conhece a história do rei Nabucodonosor? Daniel, levanta a mão assim. A da sua maioria. Isso aqui, antes de eu continuar, deixa eu só resumir para quem não conhece, tá? Esse aqui era um rei da Babilônia, um homem muito poderoso e também muito orgulhoso, cheio de si. E agora ele vai falar com muita arrogância. Falou o rei e disse, ó, olha só o que a Bíblia fala. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. A força do meu poder. Por muito tempo, reis se sentiam-se deuses. Vocês sabiam disso ou não? O povo tratava, por muito tempo, reis, isso é história.
O povo tratava por muito tempo reis como deuses. Deus, irmão, é divindade. O orgulho foi tão grande que aqui ele está dizendo assim, ó, a força do meu poder. O poder, claro que o poder aqui que ele está falando da riqueza que ele tem, das conquistas que ele tem. Mas as pessoas menos abastadas, o povo olhava os reis e tinham eles como deuses. A idolatria é terrível. Mas olha para o pastor, este homem aqui, ele está cheio de si. Ele está no orgulho assim, ó. E até mesmo os reis da Babilônia e qualquer povo, quem permitiu chegar lá foi quem? Foi o Deus de Israel. Tudo está diante do Todo-Poderoso. Versículo 31, olha o que acontece. Ainda estava a palavra na boca do rei. É meu amigo. Olha para o pastor aqui. Olha aqui, volta aqui. Quando você começa a falar algo orgulhoso e soberbo, antes de terminar a frase, Deus já está agindo. Porque ele se opõe ao orgulhoso. Então, cuidado com o que você fala quando você está no ápice ali do sentimento. Porque o que sair da tua boca pode ir, meu irmão, pode te prejudicar fortemente. Ainda estava a palavra na boca do rei. Quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Eita, olha para o pastor. O reino acabou agora. Uma voz do céu veio e falou assim: acabou teu reinado, seu orgulhoso. Irmão, muito cuidado. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala: pastor, mas eu não sou rico. Eu não tenho tanto dinheiro para ficar rotando esse orgulho todo. Não, irmão, às vezes é o orgulho da santidade. Às vezes você quer ficar rotando santidade, quer ser mais de Deus do que o irmão do lado. E isso eu vejo, de quilo dentro da igreja. Tem ou não tem? Não. Tem ou não tem? Tem demais. De quilo dentro da igreja. Pessoa querendo ser mais do que o irmão, cuidado. Irmão, cuidado. Ô mulher de Deus, cuidado. Você tem que ser a pessoa assim como o nosso Deus, como uma pessoa que tem uma visão restauradora. Como a imagem que eu te mostrei aqui do vaso. Para, meu amigo, cuidado. Às vezes você comenta de alguém, toma cuidado e toma muito cuidado de quem você comenta, tá? Vamos para a oração agora. Usa a fé, Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro esse copo com água, junto com meu irmão, com a minha irmã agora. Coloca o teu poder, a tua unção. E quando essa pessoa beber dessa água, transformação, cura, libertação, o Senhor vai fazer para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu abençoo agora essa água, declaro a bênção de Deus na vida desse povo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Beba água em nome de Jesus Cristo. Isso. Glória a Deus. Amém. Eu te espero quarta-feira, que é dia da família, dia de buscar o poder de Deus. Vai ficar agora com a chamada de quarta-feira. Eu te espero aqui, orando e buscando pela sua família. A família é o maior projeto de Deus na Terra. E toda família precisa de direção, proteção e presença de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras, temos um encontro marcado, o Culto da Família. Um culto preparado especialmente para fortalecer o lar, restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais e trazer equilíbrio espiritual para dentro de casa. Se há desafios na sua família, se existem lutas que parecem silenciosas, ou se você simplesmente deseja manter o seu lar debaixo da bênção de Deus, quarta-feira é o dia de você buscar por sua família. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra de Deus com fé, autoridade e direção para a sua casa. As reuniões acontecem às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará.
Não deixe sua família lutar sozinha. Coloque seu lar diante do... Quarta-feira é dia de culto da família. Um compromisso com Deus que começa na igreja e transforma a casa.